Surpresa! O ministro Fux, ele divergiu do Alexandre de Moraes agora há pouco do julgamento da denúncia do Bolsonaro. Vou mostrar para você o vídeo. E mais, o Fux votou para o Bolsonaro ser julgado no plenário, com os 11 ministros, ao invés daquela turma menor com 5 ministros, a primeira turma. E mais ainda, o Fux criticou a incoerência do julgamento tá acontecendo na turma e não no plenário. Pessoal, o julgamento da denúncia da PGR sobre o caso do golpe teve uma boa surpresa hoje. Uma boa surpresa. Com o ministro Fux subindo o tom, mantendo a sua posição e a sua coerência e destruindo, demolindo os argumentos imorais de que o órgão competente para julgar o caso do golpe seria a primeira turma. E mais ainda, o Fux deu uma pedrada nos colegas do STF, chegando até dizer o seguinte, aspas, pior do que juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Foram as palavras dele. Vou repetir. Pior do que um juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Por quê? Porque quando ele é incoerente, tem algo que está decidindo por trás, tem uma razão de decidir que não está aparecendo. Existe uma razão oculta de beneficiar um, prejudicar outro. Por isso que o juiz incoerente é tão ruim e por isso que essa fala do Fux é tão importante. Então, opa, vamos lá, bora assistir aqui esse vídeo, esse momento juntos, porque vale a pena ver. Você vai constatar no vídeo a elegância, a diplomacia do Fux, mas também as críticas que ele mandou aos colegas. E depois do vídeo, eu vou te contar por que essa divergência do Fux ela é tão importante. Acompanha aí comigo. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso Mello, o professor de todos nós, dizia essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos medicamentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e por incompetência absoluta foram concedidas as ordens. Então eu peço todas as vezes para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para colher essa planilha. Gente, olha só. O Fux, ele criticou, ele detonou os coleguinhas do Supremo, principalmente o Moraes e o Dino, que fizeram votos dizendo que a questão da competência do Supremo e da primeira turma para julgar esses casos relacionados ao 8 de janeiro já estava pacificada. Aí o Fux veio tratorando e disse, nananina não, essa questão não está pacificada assim não. Aqui no Supremo a gente muda, depois muda de novo, depois muda mais uma vez,
depois muda para deixar tudo como era antes, basicamente dizendo que o STF faz julgamentos de acordo com a conveniência, com os ventos políticos, que decide de acordo com a ocasião, o que é algo que todos nós já sabemos. Ou seja, eles julgam mesmo de acordo com a capa do processo. E depois, para não criar um climão, para não ficar ruim com os colegas, ele diz, olha, eu não estou dizendo aqui que julgam de acordo com a capa do processo. Olha, se ele teve que dizer isso é porque justamente era o que a mensagem que estava passando. Ele diz que são divergências científicas. Alguém acredita nisso? É sério. Todo mundo sabe o que acontece por lá, mas o Fux simplesmente fez um aceno diplomático. O que ele disse foi, olha, eu não vou ser incoerente, nem vou acusar vocês, mas cada um age segundo a sua consciência. Você ficou surpreso com esse posicionamento do Fux? Gostou de ver ele divergindo? Veja que ele disse, olha, ou esses caras não têm foro privilegiado e vão para a primeira instância, ou então, se eles têm, tem que ser julgado de acordo com a regra do foro privilegiado. E presidente, ex-presidente, aí tem que ir para o plenário. Você gostou dele ter divergido? Se sim, então curta aí o vídeo e presta atenção aqui que eu vou te explicar a importância disso. Um dos principais motivos para Alexandre de Moraes querer que esse caso fique na primeira turma e não no plenário é justamente porque na primeira turma ele tem uma influência maior sobre os ministros para conseguir vitória e unanimidade em tudo, que é o que ele quer. Porque ele quer mostrar força, poder, união do Supremo nesse caso, uniformizar a narrativa. Ele quer condenar todos, e principalmente Bolsonaro, de maneira rápida e definitiva. Mas aí, se o ministro como Fux diverge, isso dá muito espaço de manobra, tanto jurídica como de comunicação para as defesas, que ganham um fôlego, um respiro, para mostrar como os argumentos delas estão certos e que não existe essa unanimidade assim em relação aos argumentos lá no STF. E mais, a divergência no julgamento é importante depois para as defesas quando elas forem recorrer das decisões do STF para mostrar que existem outras interpretações legítimas, talvez mais adequadas a respeito daquele assunto. Seja um recurso dentro do próprio STF, que a gente sabe que tem pouca chance, mas só Deus sabe o que vai acontecer com o passar do tempo, ou ainda um recurso internacional para uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso, pessoal. E o caso Bolsonaro, como você vê, já começou a ser julgado hoje. Vai ter muita coisa importante aqui para a gente acompanhar, para entender, para explicar. E se você gostou dessa análise, se ela ajudou você a entender o que está acontecendo no STF, curte o vídeo. Assim você vai estar recebendo mais análises como essa, se inscreve no canal e clica no sininho que eu vou te trazer aqui todas as novidades mais relevantes desse julgamento do caso Bolsonaro no STF. Um grande abraço.